Você acredita em destino? Eu não acreditava. Até o dia em que olhei para a ficha de check-in da minha pousada e vi aquele nome. Carlos Aprício. Um nome que eu não via há 25 anos. Um nome que eu zombava quando a gente namorava porque achava engraçado. Um nome que sumiu da minha vida quando eu mais precisei. Quando eu li aquilo, meu coração simplesmente travou. Eu tinha 18 anos quando descobri que estava grávida. Ele também tinha 18. A gente namorou por 8 meses. Os 8 meses mais felizes da minha vida até então. Eu morava com os meus tios em Guarulhos, porque meus pais tinham falecido quando eu tinha 15 anos. Trabalhava numa loja de roupas no centro e foi lá que eu conheci o Carlos. Ele entrou procurando um presente para a mãe, começou a conversar e quando percebi a loja já estava fechada há horas. Eu sempre zoei o sobrenome dele, dizia que parecia nome de personagem de novela. E ele ria. Dizia que quando a gente casasse eu ia virar a Clara Aprício. Engraçado como a gente faz planos, né? No 9º mês de namoro, tudo desmoronou. Eu comecei a passar mal. Enjoo, cansaço, tontura. Minha tia me olhou com aquele olhar que só mulher tem e disse: Clara, faz um teste. 2 linhas. Positivo. Eu tinha 18 anos. Grávida, sem paz, sem dinheiro, mas apaixonada. E eu realmente acreditei que a gente ia dar um jeito juntos. Marquei de encontrar com ele numa lanchonete perto da casa dele. Lembro de cada detalhe. A luz amarela fraca, a mesa fria, minha mão suando por baixo da mesa. Segurei a mão dele e falei: Amor, eu tô grávida. A gente vai ter um bebê. Ele soltou a minha mão devagar, olhou para baixo e a única coisa que conseguiu dizer foi: Você tem certeza? Aquilo doeu mais do que qualquer coisa que eu já tinha sentido. Ele disse que precisava pensar. E pensar para ele significou desaparecer. Nos 15 dias seguintes, eu tentei falar com ele de todos os jeitos. Liguei, mandei recado, fui na casa dele. Até que um dia, a mãe dele abriu a porta e disse: Clara, o Carlos se mudou, foi morar com o pai. Ele não está preparado para isso. E pronto. Ele fugiu e eu fiquei. Fiquei com uma barriga crescendo, fui demitida da loja quando descobriram da gravidez, e meus tios, que já tinham pouco, dividiam o pouco comigo. Minha filha nasceu em junho de 2000. Mel. Eu dei o nome de Mel porque, quando colocaram ela no meu peito, foi a coisa mais doce que eu já senti na vida. Mas doce não paga fralda, né? Eu fazia bico de tudo. Vendia brigadeiro, limpava a casa, cuidava de criança enquanto a minha ficava com minha tia. Até que um dia, folheando um jornal velho que tinha chegado embrulhando marmita, eu vi um anúncio. Precisa-se de camareira em pousada de São Sebastião. Oferece moradia. Aquilo parecia uma chance, ou um último recurso. Peguei minha filha de 6 meses, 2 malas e fui. Sem conhecer ninguém. Sem saber nada da cidade. Só fui. Quando cheguei, a dona da pousada, Dona Sandra, me olhou na porta com aquele bebê no colo e só disse: Entra. Depois a gente resolve. Ela virou a mãe que eu perdi aos 15 anos. E virou a avó da Mel. Eu trabalhei, estudei, cresci, me tornei gerente. Depois, dona da pousada quando ela se aposentou. Passei 25 anos construindo minha vida ali. Uma vida inteira. E foi ali que o destino decidiu brincar comigo. Era uma sexta-feira de janeiro de 2024, alta temporada. Mel entrou no meu escritório dizendo que tinha um cliente sem reserva querendo ficar por 2 dias. Eu só falei: pega os dados dele. Ela voltou com a ficha. Quando eu bati o olho no nome, Carlos Aprício. Eu congelei. Mel não sabia quem ele era. Eu nunca contei o nome completo do pai dela. Pedi para ela descansar e fiquei ali, parada, olhando para aquele nome por uns 5 minutos. Respirei fundo e fui até a recepção. Ele estava de costas, mais gordo, quase calvo, com aquela cara de tiozão corporativo. E o mais surreal? Ele não me reconheceu. Ele virou para mim, sorriu como um cliente qualquer e disse: Boa tarde. Nada. Nenhum sinal. Nenhuma reação. Eu fiquei processando aquilo, tentando entender como alguém que marcou tanto a minha vida podia simplesmente me olhar e não ver nada.
E no meio daquela conversa burocrática de check-in, ele comentou: "Nossa, faz mais de 26 anos que não venho para o litoral. Na época eu morava em Guarulhos." Meu estômago virou. Eu não sei o que me deu. Talvez coragem, talvez 25 anos de feridas. Mas eu olhei para ele e falei: "Carlos, sou eu, Clara." Ele congelou. Parou com a caneta no ar. Me olhou de novo, de um jeito diferente, e aí sim eu vi nos olhos dele o reconhecimento. "Clara? Clara de Guarulhos?" "Sim, Clara que você deixou grávida e sumiu." Ele ficou branco. Disse que procurou por mim um ano depois, que voltou na casa dos meus tios, mas eu já tinha ido embora. Disse que era um moleque covarde, que fugiu porque teve medo, mas depois tentou voltar. Não sei se é verdade. Talvez seja, talvez não. Mas naquele momento, não fez diferença. Foi quando eu disse: "Você não sumiu, Carlos. Eu fui embora para criar a nossa filha, sozinha. Ela tem 25 anos, é gerente assistente dessa pousada. E foi ela quem te atendeu quando você chegou." Ele literalmente sentou no chão. Começou a chorar. Eu nunca tinha visto um homem daquele tamanho quebrar daquele jeito. Ele ficou na pousada por 3 dias. Não pelo evento, ele cancelou tudo. No primeiro dia, contei tudo para Mel. Ela ficou em choque, depois com raiva, depois curiosa. No segundo dia, aceitou conversar com ele. Ficaram 4 horas na varanda falando da vida que ele perdeu. Ela me disse depois: "Eu não te perdoo pelo que você fez com a minha mãe, mas eu aceito te conhecer." E isso já era muito. No terceiro dia, antes de ir embora, ele me chamou. Me disse: "Você criou uma mulher incrível, forte e inteligente, igual você. E eu não tenho nenhum crédito nisso. Eu perdi 25 anos da vida dela por covardia." Eu respirei fundo e respondi: "Você tá certo, mas eu não quero mais carregar raiva. Vamos ser civilizados, pela Mel." E hoje, 2 anos depois, ele visita a filha uma vez por mês. Eles têm uma relação real, imperfeita, construída tarde demais, mas construída. E eu aprendi que perdoar não é esquecer. Não é dizer que tá tudo bem. Perdoar é soltar o veneno que estava me matando por dentro. Eu venci. Eu construí minha vida. Eu criei minha filha. Eu continuo sendo a dona da pousada. E ela, minha melhor decisão. E se você tá passando por algo parecido, eu quero que dizer: você é mais forte do que imagina. E seu filho vai saber, no tempo certo. E se o pai voltar? A escolha é sua, só sua.